Em apenas 23 segundos, a Câmara dos Deputados aprova a urgência do polêmico projeto que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Não houve discussão da matéria e os próprios parlamentares foram pegos de surpresa com o anúncio da aprovação da urgência. Com isso, a iniciativa permite que a proposta seja votada diretamente pelo plenário da Câmara. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou de forma simbólica a urgência do projeto de lei que pode criminalizar a prática do aborto após 22 semanas, mesmo em casos de estupro. A votação ocorreu ontem à noite de forma relâmpago, sem as orientações de bancada, como costuma ocorrer em votações do plenário. Atualmente, o Código Penal não prevê punição para abortos em caso de estupro. Também não são punidos os casos em que realizar o aborto é a única forma de salvar a vida da gestante. Pelo texto em tramitação na Câmara, a pena aplicada a quem praticar aborto após 22 semanas será equiparada ao homicídio simples, que varia de 6 a 20 anos de prisão. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, disse que a proposta representa um retrocesso que visa criminalizar as jovens vítimas de estupro. Porque não basta ter sido estuprada, não basta ter ficado grávida depois de ter sido estuprada. O que os deputados propõem é que essa menina, caso ela diga basta, chega, não terei um filho de um estuprador, ela deve ficar presa por 20 anos, enquanto o estuprador ficará preso por 8 anos. E por que muitas meninas só conseguem interromper a gestação depois das 22 semanas? Primeiro, porque quando é criança, se demora muito tempo para conseguir identificar que ela está grávida. Não tem nem corpo de mulher, ela vai saber que ela está grávida, descobrem por ela. E isso demora um tempo, portanto, 22 semanas. Ou então, porque quase não há serviço de aborto legal no Brasil. Já o deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, afirmou na sessão do plenário que aborto após 22 semanas representa um assassinato. Que a partir de 22 semanas, e basta buscar a Organização Mundial da Saúde, é assassinato de criança, literalmente, porque esse feto está em plenas condições de viver fora do útero da mãe. Então esse projeto que aprovamos aqui por unanimidade foi excelente, e com medidas como essa, meu querido doutor Jaziel, nós vamos fazer o verdadeiro enfrentamento e mostrando um caminho no sentido de que as mulheres do Brasil sejam respeitadas. Com a aprovação da urgência, a matéria poderá ser votada diretamente no plenário, sem a necessidade de passar antes por comissões da Câmara. De Brasília, Jonathan Ferreira. 7:07, a proposta que equipara a interrupção da gravidez, fruto de estupro acima de 22 semanas, ao crime de homicídio, é mais uma frente de confronto entre a ala conservadora do Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal. Em maio, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina, que proibia médicos de realizarem o procedimento de assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas resultantes de estupro. A técnica feita em casos de aborto legal consiste na injeção de uma substância que provoca a morte do feto para que depois ele seja retirado do útero da mulher. A resolução do Conselho Federal de Medicina dificultava a interrupção da gestação. O Conselho entrou com recurso e afirmou que o processo deveria ter sido distribuído ao ministro Edson Fachin, que já é relator de uma ação sobre o aborto legal e, na avaliação da entidade, tem preferência para julgar o caso. O projeto, que faz parte da chamada pauta de costumes, comandada pela oposição no Congresso, desagrada o governo Lula e a base de apoio da esquerda. A aprovação do texto seria mais um revés para o Palácio do Planalto, dias após a sessão de análise de vetos, que gerou uma série de derrotas do Poder Executivo. A gente volta a Brasília com as repercussões sobre o projeto polêmico que equipara o aborto ao crime de homicídio. Repórter Pedro Nascimento, ao vivo, tem outras informações. Ô Pedro, o texto propõe ainda que a pena de prisão seja maior para a vítima de estupro do que para o estuprador. Como é que é possível isso, hein? Bom dia. Exatamente. Bom dia para você, o Eustáquio, o Cátia, e também bom dia para todo mundo que acompanha. Bom dia. Itatiaia nessa quinta-feira. Esse é um dos pontos desse projeto que tem chamado bastante atenção e que tem sido prejudicado justamente por essa urgência que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Todo projeto de lei, por mais polêmico que seja, ele sempre tem que passar pelas comissões. Então ele é discutido na Comissão
da Mulher, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Constituição e Justiça, para que esse texto chegue ajustado até o plenário e aí os deputados votem um texto que realmente seja legal e que condiza com a nossa Constituição. Só que com essa urgência que foi aprovada, todo esse debate ele é atropelado. Então, esse tema já está pronto para ser pautado. Se os deputados votarem já nesses 2 turnos devido a essa urgência aprovada, já é um projeto de lei que segue para o Senado e, caso haja a sanção do presidente, já passa a valer. Então, esse texto, ele tá com esse debate muito prejudicado por conta dessa pressa, e aí a gente tem esses pontos que estão sendo muito criticados nesse projeto do aborto. Vou citar aqui, por exemplo, o que você me disse, porque o que define a lei hoje? A lei brasileira, ela já proíbe o aborto. No caso, se a gestante provocar um aborto ou consentir que o provoque, ela tem uma pena prevista de 1 a 3 anos de prisão em regime semiaberto ou aberto. E se alguém provocar um aborto sem o consentimento da gestante, a pena é de 3 a 10 anos em regime fechado. E um outro ponto também tratado na lei é que se alguém provocar um aborto com o consentimento da gestante, a pena é de 1 a 4 anos em regime fechado. Por esse projeto que está sendo analisado na Câmara nesse momento, ele visa equiparar as penas aplicadas para os crimes de homicídio simples e aborto em caso de gestações acima de 22 semanas. Porque 22 semanas é o período em que os deputados, em que alguns médicos também relatam que o feto já tem ali uma certa condição de seguir, mesmo ainda em condições muito difíceis, mas teria condição de seguir em vida. Então, esse projeto ele cria essa figura jurídica para esse feto acima de 22 semanas e, portanto, qualquer procedimento ali de aborto seria equiparado, de fato, a um homicídio. E aí, qual que é a justificativa desse projeto, né? Esse projeto é do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Nesse projeto, ele apresenta a justificativa como a necessidade de estabelecer um limite temporal claro para um procedimento abortivo, no caso, a delimitação das semanas. Só que ontem eu tive com alguns deputados, conversei a respeito desse projeto com deputados que são contrários e com deputados que são favoráveis, que me apontaram outras justificativas e que aí a gente consegue entender o porquê dessa pressa. A primeira que é o seguinte: os deputados evangélicos, mais conservadores, estão tentando dar uma resposta direta ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por quê? No final do mês passado, no final de maio, o ministro votou para manter a suspensão de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia os médicos de realizar a chamada assistolia fetal, que é um procedimento usado no caso de aborto legal decorrente de estupro e que geralmente é usado nesses procedimentos acima de 22 semanas. Pegou muito mal entre os deputados esse voto do ministro Alexandre de Moraes. Esse tema ainda vai ser tratado no plenário do STF, mas pegou muito mal entre os deputados e, portanto, essa resposta e essa pressa nesse projeto. E uma outra questão que está entrando em campo, não só nesse projeto, mas em vários outros projetos que estão em discussão a partir já deste mês na Câmara dos Deputados, é o período eleitoral. Pois é, as eleições estão se aproximando, são em outubro deste ano, mas antes desse período eleitoral, a Câmara, que é muito ligada às eleições municipais, tenta aprovar uma série de medidas para que, quando chegue no período eleitoral, o deputado tenha ali como se justificar para o seu eleitor, falando que votou a favor do projeto que proíbe o aborto, por exemplo, além de outras pautas, como, por exemplo, a PEC das drogas, que também está em tramitação na Câmara dos Deputados. Então, tudo isso se mistura a esse debate que, como eu disse, está sendo prejudicado por conta dessa urgência e, ao invés de se debater aí a questão exatamente do aborto e se essas 22 semanas são um prazo realmente razoável, se tornou um grande debate entre pessoas que são favoráveis ao aborto e contrárias ao aborto e que saem ganhando justamente por conta desse período eleitoral em que eles marcam posição. Então, é isso. Claro, a gente segue acompanhando, porque a partir dessa urgência que foi aprovada no projeto, com certeza ele já deve ter uma tramitação muito mais ágil e a votação já deve acontecer, como eu disse, antes desse recesso que acontece na Câmara dos Deputados.